Já estamos juntos, é mais uma edição do Além dos Fatos, só começando aqui na sua Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Obrigado a você que ouve a nossa programação, acompanha a gente 24 horas por dia e não perde nada que acontece por aqui, desde lá de manhã, né, quando tem o Chamada Brasil, quando tem as notícias aí do Bom Dia, quando tem também o nosso Vida e Saúde, quando tem o Clube da Música, você já também está ali prontinho, sempre tem, né? Está ali prontinho acompanhando a gente. Quando chega às 5 da tarde, depois do Hora de Orar, todo mundo se posiciona aqui para conferir o que acontece no Além dos Fatos. Não é isso, Larissa Oliveira? É isso, Veri. Tudo bem? Mais um. Tudo bem, graças a Deus. Hoje Estamos de volta. Bom. Como é que foi seu dia? Foi legal? Foi bom, foi muito bom. Foi legal. Ok. O sorriso dela tá entregando alguma coisa. Tá entregando. Nós vamos descobrir já já. Vamos investigar já já o que ela tá entregando aí em relação aqui também, né? Não sabemos. Não sabemos. Mayara Costa. Feliz. Mayara Costa, e o seu dia? Deixa, daqui a pouquinho a gente investiga você, viu? Interroga você aqui no programa. Como foi seu dia, minha cara Mayara Costa? Tudo bem? Oi, Veri, tudo bem? Oi, Lala, tudo bem? Hello. Meu dia foi bom, graças a Deus. Foi legal? Foi bom. Foi um dia de muita atividade e produtividade, como sempre? Foi, como sempre. Vai pregar hoje, depois do programa? Não, hoje não. Não, hoje é folguinha pra Mayara. É folguinha. Folguinha pra Mayara, merece, né? E por falar em folguinha pra Mayara e pregar depois do programa, esse ano eu estou sabendo que a sua agenda já está aí totalmente preenchida, é isso? Sim. Ou tem algum espacinho lá, de repente? Não, velho. Pode negociar? Não, Mayara, mas aí não tem. Não tem, velho, infelizmente não tem. E para o próximo ano, por exemplo, quem deseja convidar a Mayara, como é que faz? Olha, velho, tem o telefone. E você fosse, olha, velho, ano que vem também já não dá mais. Não, tem o telefone. Eu vou pedir desculpa, mas esse telefone eu ainda não memorizei, né? Porque não é o meu. Certo, né? certo. É o de alguém que cuida da agenda pra mim. Mas É lá o agente, é isso. ela que Lá no Instagram, no meu Instagram, no @MayaraCosta _oficial, lá tem contato pra agenda. Então, quem tiver interesse, né, é só entrar lá e convidar pro ano que vem, a agenda está aberta. Perfeito. Larissa, e você para pregar ou cantar na igreja? Ai, velho, eu só assisto. Não tenho esses talentos, esses dons, não. Não tem esse expediente, não? Não tenho. Mas vai treinando, né? Porque aqui no Além dos Fatos o pessoal costuma convidar você para ir para os lugares cantar ou pregar, tá bom? Velho, não. Eu falei sério com ela. Leva a Laricinha, leva lá. Eu cantava só quando era criança. Eu nunca mais cantei, então. Olha, então... Já teve uma iniciação. Exatamente. Não, mas a voz muda, a vergonha aparece. Pois é, mas vamos treinar essas coisas, né? Superar, vencer, pois se cantava lá, porque um talento surgiu naquela época. Talento aí, velho, eu acho que tem. Ah, também acho, muito bem. Bom, vamos lá, e você que tá ligadinho, e quais por onde o pessoal te encontra nas redes sociais por aí? Meu Instagram, então, Larissa Oliveira, Oliveira, L. Underline Oliveira. Underline L. Underline L. Mas se colocar Larissa Oliveira, encontra aí. Perfeito, Larissa. Então tá aí, pessoal. Pode seguir a Larissa lá. Ela é muito criativa, né? Posta sempre fotos legais, curiosidades interessantes, né? Ela faz, como diria, super marketing, né? No supermercado, junto com o noivo. Ah, Veri, não! Divulga produtos de consumo e tudo mais. Dicas de presentes. Dicas de presentes. Legal, legal. Criatividade é muito bom. E ela tem. Junto com o nosso parceiro legal, sensacional aqui. Daqui a pouco vamos estar adentrando a igreja para aquele compromisso mais que especial também. Muito bom. Vamos trazer o nosso tema de hoje, porque tem hoje olha, tem uma notícia para vocês. Hoje a gente não tem convidado ou convidada para o programa, tá? Hoje é dia de sociedade. Hoje já não é mais convidado. Então vamos lá, vou lançar a pergunta para você. Qual é a pergunta de hoje, Larissa? O que acontece com o seu corpo quando você para de comer açúcar? Olha só. Eu ainda não sei, porque eu não consigo parar de comer.
Por isso que eu disse aqui, né, que nós íamos investigar a Larissa, porque ela estava entregando alguma coisa, né? Maiara foi tomar água, não quer se envolver. Eu fico quietinha, né? Então é o seguinte, olha atenção, gente. Vamos se ligar hoje aqui no assunto que é importante, hein? O que acontece com o seu corpo quando você para de comer açúcar? Você já experimentou e tem algo para dizer sobre isso, para contar pra gente, compartilhar conosco? Fique à vontade. Qual é o WhatsApp, Larissa? É 012 981510081. Repita. 012 981510081. Perfeito. Agradecendo também aos nossos amados que estão acompanhando a gente com as imagens do nosso diretor Christian. Hoje é o Christian que está lá, o diretor titular que está com a gente. Né? Hoje é o Cris. Nas imagens, o Christian Lopes está aí gerando as imagens aqui, tá fazendo das nossas lentes, das nossas câmeras aqui, os seus olhos para ver o que acontece aqui no nosso estúdio. Para entrar na conversa também. Pode participar, não pode? Pelas nossas plataformas? E quais são? Pode, Larissa? Veri, pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio e facebook.com/Rádio NT. Muito bem. Aproveita os comentários aí do Facebook, né? O chat aí do YouTube e olha, manda lá, dedilha lá, pergunta. Aproveita que é aula hoje, tá bom? Vamos entrar logo na aula então? A professora tá ali, ó, e ela tem muito para compartilhar conosco hoje. Evitar doces. Tem aquela coisa aquele filme que o pessoal gosta lá, né? Que é Missão Impossível. Tem? Não tem? Tem. Daquele ator lá? Aquele tal ator? Pois é. Para muitos, Missão Impossível é evitar doces. Evitar o açúcar. A vontade, o desejo pelo açúcar, vai além do paladar. Você sabia que o açúcar faz o cérebro liberar dopamina, que atua no sistema nervoso, de modo que nos causa sensação de bem-estar e relaxamento? Aí alguém vai dizer, mas para que evitar então, se é uma coisa boa? Por essa razão que muita gente vai à procura de um docinho quando se sente triste ou ansiosa. Né? Não sei se Larissa, que já se entregou aqui, tem por esses motivos, às vezes por outra motivação. E viu, Veri? Não sei. Mas será que o açúcar, Larissa, nos faz bem de verdade, Maiara? Ou apenas é uma sensação passageira? É por isso que a nossa sócia está aqui hoje, né? Não podia ser diferente, não podia ser outra pessoa estando conosco aqui hoje, senão a nossa sócia Liliane Neto. Seja bem-vinda. Olá, Veri. Olá, Larissa. Olá, Com status de sócia, né? Nada de feliz convidada, não. de estar aqui com vocês. É um assunto bem importante que nós vamos conversar hoje. Aliás, parceira do programa, né, Maiara, quando o assunto é alimentação, educação alimentar, essa coisa toda, né? Reeducação ou qualquer coisa que envolva a alimentação, ela é nossa parceira, sócia, né, e titular dessa cadeira. Concorda? Concordo. A Liliane é a melhor pedida, né, Liliane? Então vamos lá, Larissa. Ai, Veri. É aula, né? É Tá aula. anotando tudo aí? Já preparou? Já tô preparada aqui, notas? viu, Veri? Porque igual a gente falou agora no começo, eu não consigo largar a mão de um docinho. O dia inteiro eu tô comendo um docinho, uma balinha, alguma coisa assim. Eu gosto muito, mas por que é tão difícil parar de comer doce? Pois é. É difícil, né, Liliane? É um grande desafio, porque quando nós falamos de doce, nós estamos falando de um neuroestimulante. Então, ele não é simplesmente assim, o médico falou para não comer e por isso você fica com vontade, né? Aquele não que você fala assim, ninguém, meu corpo, minhas regras, Não né? é, não é birra, não. Ninguém manda em mim, né? Eu vou comer porque eu gosto e ninguém tem nada a ver com isso. Na verdade, nós realmente temos esse desejo aumentado de comer doce porque ele estimula o nosso cérebro de uma forma muito forte. E isso causa dependência, né? É um tipo de dependência química. Não tem como defender o açúcar, né? Infelizmente, ele está aí no banco dos réus e é um alimento que não há indicações, né? Ele sempre vai estar ali dentro de uma plataforma contraindicada mesmo. Principalmente quando nós falamos do açúcar de mesa, né? Que é aquele açucarinha branco. Uhum. Bom citar, né? A gente, às vezes, quando pensa no açúcar, pensa na cana, né? Que é uma das matérias-primas. Acho que a principal.
Sim, sim. né? Aqui no nosso país tem outras regiões que tem açúcar de beterraba, mas no nosso país a cana é a principal. E a gente pensa sempre na questão da cultura do vegetal, né? Você pensa, é vegetal, então faz bem. Né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão ainda da origem do açúcar e o que acontece até chegar na mesa para torná-lo tão perigoso. Ele não é um alimento que vem natural, né? Ele é refinado. Então, quando vai se trabalhar com ele, né, é adicionado substâncias ali que são prejudiciais para o nosso organismo e é retirado os nutrientes. Então, só chega o carboidrato, né? Naquele açuquinha branco de mesa, ele chega puro. E com o consumo dele mexe com o nosso paladar, com os nossos desejos, isso faz com que a gente consuma uma quantidade muito grande, né? As pessoas, elas adicionam muito mais do que 6 colheres de sopa de açúcar por dia, né? Pensando assim, nas refeições, vai um pouquinho em cada refeição e, por fim, adiciona-se muito mais do que poderia. E alguém pode dizer, né, já que falou no açúcar refinadinho, naquele fininho branquinho, que, né, se solta ele até se espalha um pouco, mas tem o outro que é um pouco... pó branco. Tem o outro que é um pouco menos, que é mais cristalizado e tal. Também, né? E tem aquele cristal que fala, né? Que é cristalizado. Que também sofre transformações. Sim, sim. Tem o açúcar mascavo, que ele é o mais próximo do natural, né? Do que foi ali extraído da cana. Tem o demerara, que ele é parcialmente trabalhado para que ele se torne translúcido, mas não é totalmente branquinho. E tem aquele açúcar branco, que é o que a população mais consome. Então, esse açúcar, ele é o principal, né? Que a gente precisa se conscientizar dos problemas que ele traz e reduzir o consumo. Ok. Maiara, Larissa, curiosa, fique à vontade. Eu tô aqui só ouvindo, velho. Aliás, daqui a pouco você vai falar também, porque a gente vai querer saber se a Bíblia vai orientar aí acerca de alimentos e alimentos nessa direção, né, do açúcar. Não sei se especificamente ou se, né, vai nos ajudar nesse sentido aí. O que a Bíblia vai recomendar que comamos de fato para suprir algumas necessidades, como essa do doce, né, por exemplo. Larissa. E aí ela falou que tem os malefícios, né? Mas quais são? O que causa no nosso corpo? Prejuízos. Os prejuízos que o açúcar dá. Ele começa dando prejuízo no nosso metabolismo relacionado à glicose. Então, a glicose, no caso, o açúcar de mesa é uma sacarose, que é um tipo de glicose, né? Lá no corpo ele se transforma em glicose. E a hora que ele chega, o nosso organismo tem, assim, uma êxtase. E a curva, né, de glicemia sobe muito rápida. E com isso sobe também a insulina. Então, você acaba de comer ali um doce que tem bastante açúcar. A sua glicose vai subir, a sua insulina vai subir mais ainda. Então, vai te dar mais apetite do que o normal, porque a sua insulina, ela é o hormônio da fome. Então, você vai ter mais fome justamente porque você comeu um alimento que desencadeia essa fome. E com isso, ao longo do tempo, o seu corpo vai se tornando resistente à insulina. E com o tempo, né, você fazendo o consumo periódico disso, você vai se tornando também, essa resistência pode se tornar um diabetes. Então, uma problemática super comum, né, que grande parte da população do nosso país é diabética. E a história é mais ou menos a mesma. São pessoas que normalmente consomem uma grande quantidade de açúcares e de outras substâncias inflamatórias que também acabam desencadeando o diabetes tipo 2. E além dessas questões, nós associamos o açúcar ao câncer, né, que é uma problemática muito comum, né, aí quando as pessoas chegam nos seus 40, 50, 60 anos, esse câncer tardio, né, muitas vezes associado ao estilo de vida, o açúcar normalmente está presente nessas situações. E é importante que a gente conduza, né, a questão da obesidade, das doenças crônicas no geral, né, a hipertensão arterial, e todos eles têm fatores que proporcionam que tem ali um dos fatores como sendo o açúcar sacarose e o açuquinha branco. Tem participações do pessoal já chegando, aqui pelo nosso WhatsApp, também pelos nossos canais aí, Maiara Costa e Liliane. A Karen de Pinhais, no Paraná, ela faz aqui a participação. Olá, boa tarde, aqui é a Karen. Uma vez eu fiz 30 dias de uma dieta de low carb e o zero açúcar, né?
Nos últimos 10 dias eu estava com sensação de abstinência e também com mau humor. Não sei explicar, mas fiquei um pouco mal-humorada, sim. No caso põe a dela, mãozinha aqui rindo. ela não tirou apenas o açúcar, ela tirou todo o carboidrato, né? É uma estratégia nutricional que alguns utilizam, não é das minhas preferidas, mas retirar o açúcar, sim, é uma boa estratégia. E nesse sentido da abstinência, né, um dos pontos que acontecem com as pessoas quando elas tomam essa decisão é aparecer a abstinência. E aí, quando acontece a recaída, a pessoa muitas vezes associa ao fracasso. Poxa, eu sei que não pode. Eu fui lá, me determinei a não comer. E de repente tô lá eu fazendo aquilo que eu não queria fazer. Né? Tô ali comendo doce. Então existe uma relação muito emocional nesse processo, porque é muito comum as pessoas se sentirem frustradas por uma tentativa com insucesso. E aí a gente precisa trabalhar esse ponto também, que é um ponto bem importante. Não adianta você simplesmente fazer o zero açúcar e parar no terceiro dia. Né? Muitas vezes a estratégia é justamente você reduzir essa quantidade a ponto que você consiga ir fazendo esse desmame aos poucos, né? Depende de cada pessoa, a gente usa uma estratégia para isso. A Tânia, ela falou assim que falando em estratégias, né, que uma das estratégias dela pra tirar essa vontade de doce, assim, do açúcar, assim, ela pega a uva passa, ameixa seca e deixa hidratando durante a noite, e aí de manhã ela come, como se fosse um um bom substituto também a tâmara. Para as receitas fica maravilhosa. A tâmara, ela é considerada assim um doce de leite natural. Olha só. Se você nunca comeu uma tâmara, coma, porque a tâmara, ela é bem docinha. E ela com fruta, morango né? fica sensacional. E com morango fica bem bom mesmo. A tâmara, damasco, acho que as frutas secas podem ajudar, né, nessa substituição. Para quem tem dependência do açúcar, né? Tem como substituir, não tem, Liliana? Sim, sim. E nas receitas fica maravilhoso. Existem várias receitas que nós podemos fazer adoçando apenas com fruta. Olha só. Né? E é sensacional, mas basta a gente... Primeiro precisa dessa conscientização que nós estamos tendo aqui, né? Da importância de eu rever as minhas rotinas e perceber. Porque tem gente que fala assim, eu só como em aniversário. A família tem muitas pessoas e cada semana tem um aniversário. Essa é né? boa. Só come em aniversário. Só come em fim de semana. Fim de semana já são 2 dias da semana, né? Então, às vezes a gente já vai abrindo exceções quando nós vemos estamos comendo quase todos os dias. A Celi Nogueira disse que é apaixonada por tâmara, né? E damascos. Legal. Celi, obrigado por participando aqui no YouTube, aí no nosso canal, acompanhando a gente. Tem uma participação aqui interessante que eu achei interessante, Larissa. Qual, Veri? Não é Larissa mais, né? Maiara. É Lala. Lala. Oh, meu Deus. É veríssimo. É Ruth Rocha, né? Ela diz: quem é diabético, nem pensar em comer qualquer tipo de doce. Aqui meu marido está com o dele alto, né? E ela diz: eu adoro bolo, gosto demais de bolo, é igual eu. Mas uma vez ou outra dá vontade de comer. Só que aí parece que o que ficou conotado aqui na participação dela é que ela está junto com ele, né? Ela precisa estar, né? E tem pessoas que falam assim, porque eu sou magra, eu não preciso me redimir do açúcar, porque não sou eu que sou diabética, então eu posso consumir, né? A gente tem essa conotação de que tem algumas doenças que a gente precisa fazer restrições e as outras pessoas não precisam. Mas, na verdade, é um alarme de saúde pública, né? Nós estamos falando aqui para todas as pessoas. Estamos lutando contra um dos hábitos mais difíceis de serem vencidos. Porque as pessoas consomem desde a infância, né? É um apego afetivo que a pessoa tem, né? Consumiu doces durante a infância toda. Então, quando chega na idade adulta, em algum momento a conta vem para pagar. E esse açúcar, ele realmente precisa ser diminuído na rotina alimentar de toda a população. Falou em criança, né, Larissa? Sim, porque tem pais que eu vejo que hoje tá bem mais forte isso. Inclusive, amigos meus que têm bebês, eles falam que tentam evitar ao máximo, enquanto eles tiverem controle do que a criança vai comer, não vai dar açúcar. Açúcar, você falou que não é bom de qualquer maneira, mas em algum momento a criança vai acabar comendo. Tem uma idade certa que, assim, agora não tem mais tanto problema, ou sempre vai ter problema, mas... E eu gostaria de emendar outra aqui, né? Isso pode, o excesso, por exemplo, pode afetar o crescimento da criança de alguma forma? Com certeza, porque o açúcar, eu comparo ele a um parente folgado.
Parente folgado, não sei se vocês já receberam parente folgado em casa. É aquela pessoa que chega na hora da comida, ela come aquilo que você fez, né, preparou, ela pede outro prato que você não tinha planejado naquele dia, ela deita no seu sofá e quer ver um programa que você não quer assistir. Aquela pessoa que só inconveniência. O açúcar, ele chega demandando para o nosso corpo todas as vitaminas e minerais que a gente suou lá para comer o alface, suou para comer a fruta, para ter aqueles nutrientes, aquele zinco, aquele magnésio. E o açúcar, ele rouba tudo aquilo. Então, realmente, ele prejudica, né, no caso das crianças, o crescimento e desenvolvimento, sim. E as crianças, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela informa que até os 2 anos, uma criança, ela deveria ter uma alimentação zero açúcar. Por quê? Está sendo formado o paladar da criança. Nós estamos fazendo ali, a base, né, na casa, a construção da casa da criança, nós estamos fazendo os fundamentos. Então é muito importante que essa criança ela não consuma nenhum tipo de açúcar até os 2 anos de vida. E aí nós falamos de todo tipo de açúcar mesmo, né? Uma restrição importante para que a criança depois, se ela vier a consumir eventualmente alguma coisa, ela não se torne dependente daquilo. Muito bem. Falou do parente folgado, aí eu pensei que às vezes o parente que vem não é ele que é o folgado, às vezes você que é o folgado com o parente Eu tava que vem. aqui pensando, falei, será que não sou eu esse parente, meu Deus? Não, e às vezes você que é o folgado com o parente que vem, por exemplo, meu sobrinho Reinaldo, né, lá de São Paulo, quando ele vem, eu que sou folgado, né, porque eu já exploro ele e as habilidades culinárias que ele tem. Não, no sentido da pessoa só vir e usar aquilo que você tem e não trazer nada. Não, eu já trago as coisas, Reinaldo. Dá um jeito aí e você sabe. Olha só, Vera, e você falou do comentário da Célia Nogueira e ela comentou que é a primeira vez que ela tá acompanhando, viu? Olha, mas não tá sozinha. A Maria da estreia. Graça também é a primeira vez aqui. Rogério Lunk está acompanhando a gente. E a Rafaela Mota fez uma pergunta. Porque ela falou que acredito que seja até um vício muito grande em relação ao doce, porque quando ela fica sem, ela até se treme, ela precisa comer doce. E só passa essa sensação quando ela come algum docinho. Como se libertar disso? Engraçado, assim, que quando se faz a ressonância do cérebro, né, e vê qual área é estimulada no consumo do açúcar, a região estimulada é a mesma que é estimulada com a cocaína. Então, tamanho é a êxtase, né, que a pessoa sente quando consome o açúcar, essa glicose de absorção rápida, que o nosso organismo ele sente realmente a abstinência. O segredo, né, para que comece essa substituição é justamente fazer escolhas saudáveis. Nossa língua precisa sentir o sabor doce. Nosso paladar foi feito para isso. Deus criou assim. Então ninguém tem que discutir Foi isso. criado pro ácido, pro amargo, pro doce, pro salgado. Perfeito. Agora, como que eu vou suprir essa necessidade primária? Fruta. A fruta é a maior fábrica de doce, a fantástica fábrica de doce que Deus criou. Tem de tudo quanto é sabor, né? Se você não gosta de uma, tem outras milhares de opções. E aí você precisa incluir na sua rotina de 3 a 5 frutas todos os dias. E essa é uma estratégia fantástica. Se você começar a colocar dentro da sua rotina 3 a 5 porções de frutas todos os dias, que equivale aí a sua mão fechada. Imagina a sua mão fechada. Isso aqui é o tamanho da porção para você. Então, cada um tem uma estrutura, né? E vai obedecer a sua estrutura. Uma dúvida. Então, são porções, não são tipo, uma maçã, uma banana, uma uva. melancia. Não precisa necessariamente ser várias frutas naquele dia. Não, a porção é o tamanho da sua mão fechada. Aí você já tem uma referência que você talvez não esteja atingindo a cota necessária por dia e por isso você acaba demandando e necessitando num doce para sentir esse sabor. O programa de hoje vai te ajudar muito, vai me ajudar, vai nos ajudar, né, Larissa? Nessa questão aí da qualidade de vida em relação aos doces, não é? O problema não está em comer doces, não é? O problema está em como esse doce é confeccionado, né? Inclusive, Qual é a matéria-prima? olha só essa pergunta que chegou aqui, viu, Vera? Eu achei interessante. Gostaria de uma explicação. Se o açúcar faz tanto mal, por que a pessoa diabética, quando tá passando mal, tem que comer algum docinho, alguma coisa Pra doce? subir a glicose. A Liliane gostou dessa. É incompleta. É um mal necessário? No diabetes, né, acontece um processo que o corpo se torna resistente
a insulina. Imagina que nós temos uma sala fechada, com uma portinha, e essa porta tem uma chave. Imagina que a fechadura emperrou. Então, essa pessoa, a célula dela está pedindo glicose, e a glicose está do lado de fora, tanto é que se você fizer o exame de sangue, a glicose vai estar acima, né? Normalmente vai estar acima do normal, porque essa pessoa acumula muita glicose no sangue, só que essa glicose não consegue entrar na célula. Então, a célula pede para o cérebro para que venha glicose. E aí, nós temos uma situação no diabetes que quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar e uma glicose que normalmente é 150, baixa para 120, 100, essa pessoa tem sinais de tremedeira, de mal-estar, começa a ver estrelinhas, porque aquela glicose para ela já está baixa. E aí ela precisa de um açúcar ou de um melzinho, alguma coisa, para que essa glicose normalize o limite dela. Mas no caso do diabetes acontece essa disfunção. E eu quero dar uma dica aqui para quem tem família com diabetes, né? Familiares com diabetes. Porque eu vejo muitos, um peso muito grande. Você não consegue porque você não quer. Né? Você não se esforça para cuidar da sua doença. A família quer ajudar e acaba ofendendo muitas vezes aquela pessoa que tem diabetes. Assim, o fracasso é seu. Você que não conseguiu. Só que, na verdade, aconteceu ali uma disfunção, né? O diabetes, ela é uma doença crônica onde a pessoa ela tem necessidades especiais. Não é que por isso ela não precisa se cuidar, mas a família precisa compreender, estudar um pouquinho mais como é o metabolismo da doença, para que possa ajudar essa pessoa a controlar a alimentação nos horários certos, né? Passar com uma nutricionista, para que a pessoa realmente possa regular, né? Aprender a conviver com essa doença. Mayara, hoje nós estamos passando de além dos fatos para vida e saúde, né? Isso aí. Qualidade de vida total por aqui. Então a gente volta daqui a pouquinho e o pessoal continua participando, inclusive a Rafaela Mota, Larissa, ela disse o seguinte: obrigada pela dica, Deus abençoe. O pessoal está aqui gostando das dicas. Daqui a pouco a gente volta e vamos continuar ressaltando a importância de substituir o açúcar, né? As dicas vão continuar e você se prepare para anotar tudo como a Larissa está fazendo aqui e a Mayara também, tá bom? A gente volta em instantes aqui no nosso Além dos fatos. Novo tempo. Por que guardar o sábado? Fé é sentimento? Onde está Deus quando acontecem tragédias? Orar muda alguma coisa? A resposta para todas as suas dúvidas está na Bíblia e você pode estudá-la com a gente. Mande uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. 12 98244 4449 e peça seu estudo bíblico gratuitamente. Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu sou o pastor Gilson Brito e lhe encontro no programa A Voz da Profecia. Todos os dias você ouve uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Espero por você, A Voz da Profecia, aqui na Novo Tempo. Relembre as músicas que fizeram história. Que esperam no Senhor, voam com asas como a águia. Flashback. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas Músicas que se tornaram clássicos e marcaram época. Flashback. O melhor do passado, aqui na Novo Tempo. Jesus é o Rei da Glória. Flashback. Cada dia é um presente de Deus e a cada ano que passa temos a oportunidade de continuar compartilhando esperança. Há 33 anos, a Rádio Novo Tempo é a voz que leva a mensagem da Palavra de Deus
transformando vidas. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua companhia e por ser parte da nossa história. Rádio Novo Tempo, 33 anos sendo a voz da esperança. Já pensou em receber conteúdos de toda Novo Tempo no seu celular? Isso mesmo! Conteúdos especiais da rádio, TV, web, gravadora, Anjos da Esperança e Escola Bíblica. Então faça parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp. Acesse novotempo.com/lista, novotempo.com/lista. Envie a palavra olá e salve o nosso número. E fique por dentro de tudo que acontece na Novo Tempo, a sua melhor companhia. Além dos fatos. Já voltamos, já é Além dos Fatos de novo. Hoje, né, como já falamos, né, Larissa Maiara, com aquele jeitinho de vida e saúde, né? Cuidando aí da nossa saúde. A Liliane Neto tá com a gente hoje, dando aquela força. Ela é oficial, né? Ela é titular absoluta, quase não consegui falar a palavra. Aconteceu comigo, não sou disso. Titular absoluta. Pronto. Titular absoluta dessa cadeira aqui, quando o assunto é cuidar da saúde do nosso ouvinte, né? Especialmente com o que ele se alimenta. Liliane, obrigado por aceitar o convite e estar com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E a gente presenteia, além desse presente, né, que é o assunto de hoje e a oportunidade da gente aprender mais sobre essas questões envolvendo o açúcar. Fique leve, qualidade de vida, saúde, é tudo de bom e é tudo que importa, né, Larissa? É verdade, Veri. E é muito facinho de conseguir esse guia de estudos aqui, viu? É um presente, então presente pediu, recebeu em casa sem custo nenhum, porque os anjos já custearam todo o guia de estudo para você, então é só pedir. Você pode pedir pela Escola Bíblica, o número é 012 982 44 44 49 e também pelo site biblia.com.br. Legal, esse material foi eu diria que um dos grandes. Foram muitos feitos maravilhosos da Escola Bíblica, né? Grandes produções estão ali, ó, testemunhando aqui, mas fique leve. Realmente é sensacional, né? Porque explora aí uma coisa interessante que a gente tem disponível e às vezes a gente não está atento para usar, que são os 8 remédios da natureza, né, Maiara? É isso mesmo, ele é um dos primórdios lá da Escola Bíblica, né? Maravilhoso. E eu digo sempre que continue em alta, sempre, né? Sempre, porque esse assunto não morre, né? Verdade. Esse assunto Muito não morre. solicitado. Se você também quer solicitar o seu exemplar, fique à vontade para pedir. Fala de novo, Larissa, os canais para pedidos. O WhatsApp da Escola Bíblica 012 982 44 44 49 e pelo site biblia.com.br. Perfeito, peça então e vamos lá. É um guia de estudos da Bíblia, né? Vai nos ajudar muito a ter qualidade de vida e saúde. Sabia que a Bíblia, bom, Maiara sabia, né? A Liliane também sabia, acho que a Larissa também, que a Bíblia nos ajuda a ter saúde e qualidade de vida. Ela nos instrui nesse sentido, né, Maiara? Instrui sim. É uma das primeiras coisas que Deus dá pro ser humano quando ele cria o homem lá no Éden, antes do pecado, é o alimento. E ele, antes de criar o homem, já tinha providenciado aquilo que seria bom pro homem, né, comer. Tudo que a terra iria produzir, né, serviria de alimento para homens e animais. Então, Deus, uma das primeiras coisas, digamos assim, a primeira bênção que ele dá é o alimento. Então, sim, a Bíblia vai mostrar um Deus que se preocupa com a saúde, sim, dos seus filhos. Legal. Liliane, e hoje, eu estava falando no primeiro bloco, né, que a gente vai destacar sempre dicas para que se substitua bem o açúcar, né? E você se satisfaça e tenha qualidade de vida. Mais alguma dica importante? Legal. Perfeito. Nós temos aí as frutas que poderiam ser usadas nas receitas, né? Que a gente comentou. As frutas secas, que são ótimas opções. Para algumas pessoas que estão com resistência à insulina, a gente recomenda alguns tipos de substitutos, né? Como, por exemplo, o xilitol, que pode ser usado aí em receitas, e também o sucralose, que são opções. Mas o adoçante é uma via de mão dupla. Nós temos que tomar bastante cuidado com ele. O ideal mesmo é que a gente se satisfaça utilizando as frutas como primeira opção.
Pois é, né? Teve uma época assim que os adoçantes chegaram com uma força impressionante, né? A pessoa sempre tinha lá aquele vidrinho de plástico, né? A gente fala vidro, mas é de plástico, e que continha adoçantes. Depois começou-se a especular e se descobrir que havia mais perigo do que solução. Sim. Tem Muitas até pessoas... gosto de remédio, né? Exatamente. Muitas Dependendo do pessoas aspartame que você usa, sim. acabam utilizando, né, para substituir o açúcar, só que ele engana o cérebro, ele promete que vai entrar determinada quantidade de glicose e essa glicose não chega. Então as pessoas hoje os estudos mostram que elas podem desenvolver ali mais apetite para carboidrato, quando elas retiram o açúcar, mas mantêm o doçor. Né? O xarope de glicose, que é muito conhecido, principalmente em produtos ultraprocessados. Na verdade, os ultraprocessados são os grandes vilões dessa história toda, né? Uma coisa é você fazer uma receita caseira, usar ali um açúcar mascavo, né, pontualmente ali dentro de uma preparação. Outra coisa são os ultraprocessados, a seção dos biscoitos, a seção dos chocolates, a seção dos refrigerantes, né? As bebidas, elas carregam, assim, grande culpa hoje das doenças crônicas. Se a pessoa simplesmente, tudo que nós falarmos aqui, você conseguir vencer o refrigerante, já é um excelente passo. Porque até o adoçante que tem ali presente no refrigerante, né, aqueles refrigerantes zero, eles são hiperagressivos para o nosso organismo. Então não é porque é zero que é saudável, nós precisamos sim tomar jeito e ter o refrigerante como uma das primeiras metas a serem retiradas. É interessante falar de refrigerante, pois o consumo de refrigerantes no mundo, né? E o Brasil é um país que produz muito refrigerante, é altíssimo. E as combinações para que se faça um refrigerante, aqueles que não são zero, né? Mas você já falou do perigo do zero, mas aqueles que não são zero, eles são verdadeiras bombas verdadeiras bombas. misturas. Eu tive a oportunidade de ir para Angola em 2014. Lá o refrigerante era mais barato que a água. Então nós chegamos assim num ponto do absurdo, né? Realmente é uma bebida com alto lucro, né? Uma lucratividade muito grande. Você vê outdoors falando, né? Fazendo propaganda dos refrigerantes, nos filmes, gira muito dinheiro. E nós não podemos ser inocentes de achar que isso é para o nosso bem, é para que nós sejamos felizes. Mas como que eu vou ser feliz se eu não tiver determinado refrigerante preto na minha mesa? Né? Você pode sim ser feliz, Deus está aí para você pensar na sua felicidade de uma forma muito mais abrangente do que simplesmente um prazer. Tem aqui, Maiara, uma participação de alguém que chegou com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, dizendo o seguinte: quando minha filha era criança, não dava doces. E ela cresceu sem gostar de balas, bolachas, recheadas. Hoje tem 27 anos e a gente estava falando sobre os perigos, né? E o primeiro perigo talvez esteja já na entrada, né, do doce, quando vai para o corpo, né? Que é na boca. E ela disse, aos 27 anos não tem uma cárie. Isso, a cárie, ela é um dos pontos, né, altos, porque aconteceu na boca uma disbiose. A disbiose, ela é um processo que ela é a mãe de todas as doenças. Nós temos bactérias boas que moram dentro de nós e que elas precisam estar em perfeita harmonia. Mas quando eu alimento elas, né, com um veneninho branco, com açúcar, eu vou causar uma disbiose na minha boca, isso vai causar cáries, e à medida que esse açúcar ele vai descendo, ele vai causando outros prejuízos, gastrites, problemas gastrointestinais. Então é um alimento realmente inflamatório que precisa ser controlado e visto com outros olhos. Olha só, o Alisson Araújo, ele comentou aqui no YouTube que ele colocou na loja dele paçoquinhas como mimos para os clientes, mas que ele não resiste e come todo dia. E já o Disney, aqui pelo WhatsApp, disse que ele tem 48 anos e já faz 5 anos que ele eliminou totalmente o açúcar da vida dele. Nem bolo, nem nada que é derivado do açúcar. E isso alinhando a atividades físicas, e ele diz que pode garantir que a vida é outra. E aí vem a pergunta de milhões, né, que é o tema de hoje. O que acontece com o nosso corpo no momento que a gente para de comer açúcar? Na primeira semana você vai sentir dor de cabeça, vai sentir abstinência, mas no seu organismo você vai estar já fazendo uma regulação da sua insulina. Então o seu apetite vai estar muito mais ajustado quando você consegue, né, fazer essa retirada do açúcar.
você vai ter modificações sensíveis a partir dessa primeira semana na sua pele. A pele tende a ficar mais fina, né? Com menos glicada, que nós falamos, né? Com menos linhas de expressão. Você vai tendo, vai percebendo que o seu corpo vai responder positivamente. Você vai se sentir menos inchado, vai sentir que você consegue se concentrar por mais tempo, porque o açúcar ele tem essa questão de afetar a aprendizagem, né? Afetar a memorização. Então, quanto menos açúcar você consumir, melhor vai ser sua cognição, né? Muitos pais, eles desejam que seus filhos vão para a escola e aprendam a matéria. Daí eles enchem a criança de açúcar na merenda, colocam ali no café da manhã aquele monte de Nescau com aquele monte de achocolatado com bastante açúcar, e aí quer que a criança aprenda plenamente. Então você tem que dar o alimento certo para que você tenha os seus objetivos atingidos. Ok. Maiara Costa. Maiara, assou, encontrou Maiara, né? Estava aqui quietinha e tal. Aqui ouvindo ali, né? Ouvindo, aprendendo, degustando aqui a nossa aula de hoje, né? Com a nossa sócia, a nossa nutricionista Liliane Neto, que a gente sempre agradece muito. A gente fica o programa todo agradecendo quando ela vem para nos ajudar, nos fortalecer aqui no programa. Mas, Maiara, a Bíblia nos orienta sobre nossa educação alimentar? Olha, velho, a Bíblia ela vai trazer princípios norteadores. Eu não posso dizer para você que se você abrir a Bíblia agora, você vai ter um texto dizendo, olha, coma X quantidade de tal coisa, X vezes ao dia. Isso não vai ter na Bíblia, né? Primeiro porque a gente tem que lembrar que a alimentação da época bíblica era um pouquinho diferente da nossa. A gente não come as mesmas coisas. As receitas que a gente encontra na Bíblia eram bem simples, né? Eram, porque o povo era um povo um pouco mais simples. O lugar que eles viviam não era um lugar, às vezes, tão rico como é o nosso território para plantio, por exemplo. O maná já vinha quase pronto. Sim, naquele contexto de deserto onde eles estavam, né? Mas se você for, se você for progredindo na leitura bíblica, quando chega na época de Cristo, por exemplo, a região onde ele viveu não era uma região assim farta de você tem alimento o tempo inteiro. Para ter trigo, você dependia de 2 chuvas por ano para poder fazer a massa, fazer o pão, né? Ter o grão. Então, assim, era uma alimentação diferente da nossa, né? As frutas que eles comiam eram frutas que nós não estamos acostumados aqui. São frutas realmente lá do Oriente mesmo, né? Então, assim, a Bíblia ela vai nortear, né? Ela vai mostrar um caminho, ela vai dar conselhos e ela vai mostrar, sim, que Deus se interessa pela saúde dos seus filhos, porque ter uma boa saúde, pelo que eu já entendi do que eu estudei na Bíblia, é uma questão de adoração a Deus. Então, ter uma boa saúde é reconhecer Deus como Criador e viver em conformidade com os princípios dele de saúde, demonstra que nós nos rendemos à vontade dele. Então, é nesse sentido que se transforma numa questão de adoração a Deus. Então, assim, você vai ter, sim, a Bíblia falando de algumas carnes que deveriam ou não deveriam servir para consumo, certo? Não adianta também querer pegar o texto bíblico e esperar que Deus explique todos os porquês, porque ele não vai fazer isso. E na mentalidade bíblica é muito simples. Se Deus disse, ele sabe o que ele está dizendo, então não preciso ficar me questionando ele o porquê das coisas, né? Biblicamente é assim. E aí é claro que a gente tem conselhos, né, sobre saúde, que vieram posteriormente, não através da Bíblia, mas através de servos de Deus, né, da serva do Senhor, enfim. Então, assim, Deus ele se demonstra assim preocupado. Então a Bíblia vai apresentar bons parâmetros, né? Vai mostrar para nós bons caminhos, porque ter saúde é uma questão, né, de adoração. Né? Ok. Eu acho interessante, né, que não é um contexto de açúcar, mas é aquele contexto do mel, né? Tem um verso que fala que comer muito mel não é bom. Então não se fala assim, você tem que comer 0 mel, no caso 0 açúcar, né? Você tem que saber ter a sabedoria, né? De você colocar no momento certo, uma quantidade certa, e para isso você precisa pedir orientação para Deus. Porque, de fato, sabe-se que o excesso do doce não é bom. Esse mel que a Liliane tá falando, a gente às vezes é tentado, é que eu não vou lembrar onde tá esse texto agora, mas a gente é tentado a achar que é mel de abelha que o texto tá falando. Não é mel de abelha. O mel que a Bíblia fala é o mel de tâmara.
Olha só, que interessante. O leite que a Bíblia fala é o leite de cabra, não é o de vaca, porque era o que Aham. tinha naquela época, naquele lugar. Então, lembra que nós falamos das tâmaras aqui no começo, que elas são extremamente doces? Até ela em excesso vai fazer mal. Qualquer fruta em excesso vai fazer mal, né? É a sabedoria, né? De você pedir pra Deus que você tenha sabedoria pra poder fazer suas escolhas a cada dia. Achei interessante essa citação sua, né? Falar de coisas que na Bíblia se refere, tipo o mel. Um mel e o outro mel, né? Fala de azeite também, né? Quando Sim. da viúva. E fala de azeite também quando vai acender as lâmpadas, né? O azeite, ele tinha várias funções. O azeite mais puro, aquela primeira extração da oliva, servia para consagração do santuário e dos sacerdotes, por exemplo, ou de reis, para unção. Um segundo tipo de azeite, que vinha de uma segunda prensa, aí ele já servia, por exemplo, para outras finalidades, para fazer remédio, por exemplo. Uma terceira prensa daria para usar aquele, né, o azeite para refeição, para o alimento. Uma quarta prensa daria para usar o azeite para fazer sabão. Então, quanto menos qualidade vai perdendo o azeite, menos próprio para consumo ele ficava. Nossa, muito interessante. Muito legal. Legal. Eu gostaria, nesse tempinho ainda, daqui a pouco a Liliane vai falar pra gente sobre alimentação equilibrada, né? Vai dar mais alguns toques sobre isso e continuar falando com a gente sobre substituições aí do açúcar. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, Mayara, antes, sobre uma questão que é sempre colocada muito, e alimento também, né? Que é a questão lá do suco da uva ou do vinho, que, né? E algumas traduções falam o vinho diretamente, né? Aquele preparo lá e como é que era de fato, o que era de fato servido ali, o que foi servido ali naquele milagre que Jesus fez? O milagre de Jesus nas bodas de Caná, ele é interessante porque assim, tinha água dentro da tábua. Foi água que Jesus colocou. Pediu para colocar. E quando o mestre de cerimônia provou, era como se fosse um vinho recém-prensado, recém-colhido. É como se fosse aquele primeiro suco. Pensa nessa regra que eu trouxe do azeite. Eu imagino que poderia servir a mesma regrinha para a questão da uva, certo? Então é como se fosse o vinho, a uva da melhor qualidade que estivesse, que ele sentiu que estava sendo servido ali. No contexto das bodas de Caná é interessante porque fala assim, engraçado, é comum que os donos da casa sirvam primeiro um vinho de mais baixa qualidade, né? Não é isso que tá lá no texto? É que eu não lembro agora do texto. Sim. E deixe, né, o melhor pro final. Exatamente. Esse vinho de mais baixa qualidade provavelmente deveria ser algum tipo de pasta feita de uvas e que era diluído com bastante água. Por quê? Gente, uva não dá o ano inteiro. Não dá uva o ano inteiro. E o lugar que tá dando uva o ano inteiro tem alguma coisa errada acontecendo. Eu lembro uma vez que eu tava assistindo um programa de TV culinário e um dos jurados desse programa, que é de outro país, falando a respeito dos morangos, por exemplo, ele fala, o morango da minha terra tem sabor de morango, daqui do Brasil não tem, porque aqui no Brasil dá morango o ano inteiro. Lá só dá 1-2 vezes por ano o morango. A mesma coisa é a uva não dá o ano inteiro. Então, assim, tem essa questão do vinho, as opiniões divergem bastante, né? Divergem muito. Em relação a que tipo de vinho que era, alcoólico, não alcoólico. Então é muito complicado ser taxativo quanto a isso. Porque vai ter especialista que vai dizer assim, eles bebiam um vinho mais diluído, feito de pastas de uvas passas. Outros vão dizer, não, eles bebiam vinho mesmo que eles armazenavam, guardavam em odres, né? Ou seja, nos odres, né? Sim, no couro ali. Né? E isso também é uma possibilidade, né? Então, assim, quanto mais tempo um vinho fica guardado no odre, mais fermentação ele tem. Mas, de fato, as bebidas alcoólicas não é algo que eleva as pessoas, né? Muitas pessoas veem aí uma justificativa para consumo de bebida alcoólica. Sim. E nós vemos, assim, toda a ciência que a bebida alcoólica, ela não entra como uma das opções, né? Vou colocar ela na pirâmide alimentar. Não tem ela lá. Ela não é essencial. E nós podemos hoje ter acesso a sucos, né, integrais, naturais, bem saudáveis, e isso com certeza só vai trazer qualidade de vida para as pessoas. Diferente do álcool que a gente entra em viés aí, que a gente pode voltar no entanto, para falar disso. Que é exatamente, muito eu estava pensando isso agora aqui. Que alguém... Eu trouxe para provocar um pouquinho a Mayara, trazê-la um pouco aqui, né, porque é um assunto, uma questão interessante, e alimentar também. Sim, né? Então, no entanto que para alguém se embebedar naquela época, tinha que beber muito. Sim.
Porque eu não posso pegar a bebida alcoólica da época da Bíblia e querer comparar com as de hoje, que sofrem processos de fermentação muito mais força do que no passado. Já tá... Então, assim, o conselho bíblico para a época era não se embriague. Aí, o que eu falo? A questão da embriaguez é relativa. Por que a embriaguez é relativa? Tem gente que vai se embriagar com menos da metade de um copo. E tem gente que para se embriagar tem que beber muito, né? Então, assim, você não tem controle sobre você mesmo. Então, como é que você vai saber que você é o que se embriaga com pouco, que você se embriaga com muito? E tem a questão genética também, né? Se você já tem um fator genético na família... Em relação ao açúcar, acontece o mesmo, né? Sim. Tem pessoas que consomem muito açúcar, mas a glicose está baixa. Tá mais ou menos controlado. E outras nem precisam consumir tanto. O açúcar ele não é um alimento essencial, mas ele sim está ali dentro da pirâmide como sendo um alimento que precisa ser consumido em pequena quantidade. Então se fala hoje de uma porção de açúcar, que seria equivalente aí a 25 gramas desse açúcar, né? E quanto mais saudável, melhor. Né? Então, a gente não precisaria incluir ele. Você pode muito bem ser feliz sem o açúcar. E se for consumir em pequena quantidade. Sobre bebidas, né, que o pessoal, né, você perguntou a questão do álcool. Hoje a gente tem drinks não alcoólicos que são muito mais saborosos, muito mais nutritivos, né? Que podem trazer, inclusive, benefício para a saúde. Né? Assim como o suco, né? Que ela comentou que o suco integral faz muito bem. E convenhamos que é uma delícia, né? Um suco de uva integral, de maçã integral. É muito bom. O suco mesmo, né? Integral, né? O suco integral. Mesmo integral, não é o de pozinho, não é o de caixinha, não é o de garrafinha. De uva, né? É o suco mesmo, né? Exatamente. Sem açúcar. Exatamente. Olha aí. Bom, a gente já sabe que o sócio, ele é tipo assim, né? Ele é proprietário também, né? Então, ele vem sempre, não é isso? Não, o sócio tá acabando o programa, mas ele já sabe que não vai passar muito tempo e vai voltar. Compromisso. Liliane, você ouviu isso, né? Pode Essa chamar. intimação direta. Eis-me aqui. Liliane Neto, hoje com a gente aqui no nosso Além dos Fatos, né? Nossa nutricionista oficial. É a nossa Nutri oficial. É isso mesmo. Nos ajudando aqui a entender um pouquinho mais dos perigos do açúcar, né? E nos ajudando a equilibrar também. Mais alguma dica de uso equilibrado do doce na alimentação? O meu ponto alto aqui é que nós possamos trabalhar cada um consigo, né? E você, como mentor de uma criança, conduzi-la no caminho certo, porque vai ser muito mais fácil para ela resistir se você cuidar, né, desses pontos com a criança. Você fazer escolhas por ela enquanto ela não sabe escolher. E quando você é adulto, que a gente não use esse fato para julgar o outro. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Muitas vezes no final de alguma programação, alguém pega na minha mão e fala assim, o açúcar eu já não... Eu consigo me livrar dele. Mas a pessoa tem outras questões e às vezes não consegue fazer uma atividade física, às vezes a pessoa não consegue dormir no tempo certo. Então, cada um tem um ponto de melhoria, né? Nós todos estamos subindo nessa estrada, né, rumo ao céu, e estamos aqui uns para ajudar os outros. Eu acho que esse é o grande aprendizado de hoje, né? Que você possa fazer a sua parte, conscientizar que o seu cérebro, né, ele é uma forma que Deus tem para comunicar com você, que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então você pode fazer algo a mais. Se esse é um ponto que para você é difícil, ore a Deus. Peça que Ele te ajude a colocar o querer e o efetuar na sua rotina, né? Que Ele possa te colocar o desejo de parar e a vitória diária, porque você não vai vencer definido hoje, vou vencer para sempre. É um dia por vez. Então, que você possa ter paciência no processo e ter esse carinho com você, né? Que você não deixe o seu soldado, o seu policial interno ficar te criticando o tempo todo. Que você possa, de fato, se acolher e vencer essa batalha. Obrigado, Liliane. A gente vai ficar ansioso aqui, né, Larissa, pela próxima aula. Pela próxima, com certeza. Nutricional. Maiara, obrigado. Valeu, Larissa. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Além dos Fatos. Tchau!